Pensando sobre Provérbios, dia 7 de dezembro, Provérbios capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Verso 3: Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Versículo 4, dize a sabedoria: Tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. 6. Porque da janela, então aqui, nesses primeiros 5 versículos de Provérbios 7, existe uma recomendação para que você guarde as palavras da sabedoria, para que você esconda as palavras da sabedoria com você. Que você guarde os mandamentos que você tem aprendido com a meditação, a leitura em Provérbios, para que você possa ter vida. E ele fala assim: a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Atar os mandamentos aos dedos significa que é para você guardar isso como quem tem esses mandamentos na palma da mão. Dize para a sabedoria: Tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Se abrace com a sabedoria, se abrace com a prudência, porque isso vai guardá-lo da mulher alheia, da mulher que é casada, da estranha. A estranha é aquela que aparece no seu caminho, na rede social, na rua, quando você vai no mercado, quando você passa num posto de gasolina. De repente aparece aquela mulher que chama a sua atenção ou que vem até você e começa a conversar e querer encontrar uma forma de atrair a sua atenção e que lisonjeia com as suas palavras. Porque, versículo 6, da janela da minha casa por minhas grades, olhando eu. 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. 8, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. O 9, no crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. 10, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. 11, esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. 12, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. 13, aproximou-se dele, e o beijou e esforçou o seu rosto e disse-lhe. 14, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. 15, por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Veja o versículo 15. A mulher astuta, ela vai até o jovem que estava caminhando no seu caminho, que estava na rua. Ela vem no finalzinho da tarde, ela chega até ele com enfeites de prostituta. Não dá de entender o que é isso, mas provavelmente roupas sensuais, perfumes que com intenção de atrair a atenção desse jovem. Astuto coração significa que dentro do coração dela, ela já tinha saído de casa com o propósito de caçar alguém, alguma vítima, que ela estava ali já pensando. E o versículo 11 fala que ela era alvoroçadora e contenciosa. Quando esse texto fala que ela era alvoroçadora e contenciosa e que não parava em casa os seus pés, que ela ora estava nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos, isso mostra que Salomão, que é o autor de Provérbios, provavelmente via essa mulher o tempo todo
pelas grades da janela da casa dele, do palácio ali, ele via essa mulher, como ela se comportava. Então é por isso que ele descreve no capítulo 7 como que era essa mulher. Ele tem condições de descrever essa mulher, porque Salomão, ele fala aqui que eu vi pelas grades, ó, versículo 6, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Dá de entender, pela leitura do versículo 7 e 8 também, que esse jovem, que foi o jovem que foi abordado por essa mulher, era alguém que morava ali perto, porque ele fala que vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Então é provável que Salomão, na janela da sua casa, ele via essa mulher e esse jovem que provavelmente passava todos os dias, mais ou menos, naquele mesmo horário. Isso significa que aquela mulher, essa mulher aqui do capítulo 7, ela ficava olhando para ele. Ela ficava aguardando o momento para que ela pudesse ir até ele, querendo seduzi-lo. Veja que ela fala isso aqui no versículo 15, ó. Primeiro ela fala que o versículo 13, ela se aproximou dele, deu um beijo nele, esforçou o rosto dele e disse para ele, versículo 14, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Então ela fala assim, eu fui até a igreja, paguei os meus votos com Deus. Veja que esse versículo 14 dá um alerta para a leitura de hoje. Não é porque você está na igreja que todas aquelas pessoas que estão ali são santas. As pessoas que estão na igreja não são perfeitas. As pessoas que estão na igreja são pessoas que talvez vieram do mundo e fizeram coisas erradas. Para que você saiba que você está se relacionando com alguém que realmente tem um comprometimento com Deus, você precisa conversar e saber a respeito da história dessa pessoa. Nunca se deve ficar com alguém já beijando e já abraçando e já se esfregando, que é o que acontece com muitas pessoas que veem uma pessoa e são atraídas pela beleza física, são atraídas pelo tônus muscular da pessoa e já se entregam e só depois vão buscar informação a respeito daquela pessoa. Quantas pessoas começaram um relacionamento assim, pelo olhar e pelo toque e num primeiro momento sem quererem saber a respeito da pessoa. São pessoas que não estão dominando sobre a sua lascívia, sobre o seu desejo carnal, sobre os seus hormônios. Veja que ela fala assim, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro. Versículo 15, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Veja, a buscar diligentemente a tua face significa, eu vim aqui procurar detalhadamente o teu rosto. Então, e te achei. Ou seja, ela saiu com um objetivo. Ela saiu pronta para procurar esse jovem, porque ela já sabia que ele morava ali perto. Versículo 16. Agora ela vem com a proposta dela. Eu já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. 17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. 18. Ou seja, preparei a cama para pecar. Versículo 18. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. A proposta dela. Eu não estou chamando você para você ter um namoro, para você ter um noivado ou para você ter um relacionamento. Estou chamando você para uma noite. Para uma coisa que
Você não vai ter compromisso nenhum, não vai ter responsabilidade nenhuma, é só algo casual. Saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. O detalhe é que ela usa a palavra amores. E é o que o mundo faz. A linguagem das pessoas que estão no pecado é camuflar aquilo que é nojento, sujo e corrompido como algo bonito. Então ela fala, vem, ela não fala que saciemo-nos de adultério, saciemo-nos de prostituição, saciemo-nos de fornicação, porque aqui pela leitura do texto dá de entender que o jovem era solteiro. Então seria para ele uma fornicação, mas para ela um adultério porque ela é casada. Seja como for, é iniquidade, é algo que não agrada a Deus. E ela vem e fala, isso aqui é amor. E o mundo fala isso. Fala assim, eu tive muitos amores. Deus não chamou ninguém para ter amores. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, está escrito, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e se unirá com a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, a Bíblia fala que Deus criou o casamento, que o homem deve escolher uma mulher que lhe agrade e que possa se casar com ela e ter um casamento com ela, dedicando-se totalmente para ela. Alguns dias atrás, fizeram uma entrevista com o Elon Musk, que nem é cristão, perguntando o que é importante para o sucesso, algumas dicas para isso. E uma das dicas que ele disse foi: seja marido de apenas uma mulher, porque aqueles que se envolvem com muitas mulheres não têm tempo de obterem sucesso porque ficam cheios de problemas. E ele fala: dedique-se à sua família. Versículo, ou seja, até quem está ali no mundo, quando obtém sucesso naquilo que faz, orienta, tenha apenas uma mulher. Versículo 19, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Versículo 20, um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Veja que ela vem e fala para ele, que é uma noite só, fala que o marido que é casado, que o marido não está em casa, fala que ele levou dinheiro. Versículo 21, seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios e o persuadiu. Ou seja, esse jovem se deixou convencer, se deixou levar pelas palavras dessa mulher. Versículo 22, e ele segue-a logo como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões. Salomão aqui chama alguém que se deita com a mulher casada, que aceita essas propostas, como o boi que vai para o matadouro, como o louco que vai para o castigo das prisões. 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Ele fala aqui que o adultério é uma flecha que atravessa o fígado. São comparações, imagens que Salomão usa aqui no capítulo 7, que são imagens fortes. Leia isso aqui pensando num boi que está indo ali na frente e que já estão ali preparados para cercá-lo e matá-lo. Pense aqui num louco que está cheio de correntes nas pernas e nas mãos e que está sendo carregado para dentro de uma prisão. Pense numa flecha nessa imagem que é lançada e que de repente atravessa o fígado de alguém. Pense numa ave que está ali no seu trajeto, entrando na arapuca para pegar ali o alpiste e logo vai ser presa naquela cilada. Não sabe que está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. 25. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração,
e não andes perdido nas suas veredas. 26. Porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. 27. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Ele usa essas figuras porque todo aquele que se deita com uma mulher casada pensa, no momento em que está tendo aquele gozo, aquele prazer, que isso é uma coisa boa, que isso é uma coisa que você pode voltar a fazer. Então, quem cai numa cilada dessas, amanhã pensa e fica procurando mais um momento de prazer e fica olhando para outras mulheres casadas e pensando: será que existe alguma possibilidade, alguma chance de eu sair com essa aqui? Porque uma vez que a pessoa se entrega para esse tipo de prática que é de adultério, ele cai no laço da morte porque ele passa a ter uma ideia corrompida a respeito do relacionamento, a respeito da intimidade. Ele passa a pensar que isso pode ser feito de maneira livre, aleatória, e passa a ter pensamentos pervertidos de que a mulher casada não existe nenhuma barreira, que todo mundo é livre e ele pode ser com todo mundo. Existem até mulheres que também seguem essas práticas, elas caem no laço do homem estranho, do homem que a elogia e que é casado e que faz essas propostas e elas aceitam e depois elas começam a ficar olhando e para elas não existe nenhum limite. Quando elas conhecem um homem que é casado, elas também não têm nenhum respeito pela outra família, são pessoas que não têm nenhum comprometimento com a vida dos outros, com a sociedade. Então, Provérbios capítulo 7 fala: preserve-se, fala, seja uma pessoa que tem entendimento, busque a sua esposa, você que é mulher, busque o seu marido, você que é jovem, busque o seu esposo e siga a sua vida. Não aceite a proposta do adultério, para que você não abra dentro de você uma noção moral e ética equivocada, longe de Deus, e que quando mancha o seu coração e mancha o seu pensamento, corrompe você, e você passa a ver todas as mulheres, todos os homens, como pessoas que você pode sair e se envolver de maneira livre, sem nenhum compromisso, porque isso é algo natural. É necessário tomar cuidado em naturalizar pecados. O que é naturalizar pecados? É tornar algo que é pecado algo natural. Ah, isso é normal. O mundo já naturalizou a fornicação. É natural. Os jovens dizem assim: mas se eu estou solteira, então eu posso sair com quem eu quiser. Se nessa semana eu sair com 3, eu estava tentando descobrir com quem é melhor de eu ficar. Se o jovem fala: essa semana eu fiquei com 3 moças, então ele vai dizer: isso é normal, porque todo mundo sabe que eu sou solteiro, todo mundo sabe que eu sou solteira, então eu não tenho compromisso com ninguém. Então, se eu saio com um e a pessoa sabe que eu não estou casado, não estou casado, então eu não estou cometendo nada de errado. Eu estou apenas conhecendo a pessoa. O mundo naturalizou o ficar. Então a pessoa sai, encontra alguém e já sai logo beijando, encontrou na rua, encontrou em um lugar. Outro dia, passeando em um parque, e uma jovem, ela estava andando no parque e ela estava dizendo em voz alta: Quem, quem pode trocar saliva comigo? Porque eu tô com muita vontade de beijar alguém. E eu fiquei olhando ali a primeira vez e não acreditei naquilo, mas aquilo era sério. Ela caminhou e continuou dizendo:
Quem para trocar saliva comigo? Né? Até que de repente apareceu um jovem, eu, e daí ela, né, saiu ali e já nunca viu aquele jovem, não conhece aquele, nunca se viram, mas está tudo bem. São pessoas que estão contraindo doenças. Pelo beijo, você não sabe se a pessoa de repente tem um sangramento na língua, de repente tem HIV, se a pessoa tem uma DST, são doenças sexualmente transmissíveis, se a pessoa tem herpes. Depois as pessoas aparecem com problemas, se a pessoa tem hepatite. O texto aqui falou sobre a flecha que lhe acerta o rim. De repente tem alguns tipos que podem ser transmitidos por meio da saliva. Então, todas essas questões aqui são questões para se pensar quando se faz a leitura de Provérbios 7. E como pais e avós e irmãos, o compromisso é alertar aqueles que estão à nossa volta, dizendo: esse caminho não é um bom caminho. Orientar, veja que o versículo 4 fala assim: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e diga para a prudência, tu és minha parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. O texto aqui fala da mulher, mas é também para guardar você do homem, que não é seu namorado, que não é o seu noivo, que não é o seu marido, e do estranho que lisonjeia com as suas palavras, daquele que é estranho e faz isso. Se bem que as leis atuais de proteção para as mulheres têm diminuído, né? As abordagens para as mulheres. E ultimamente tem havido até muitas reclamações de mulheres que têm feito comentários de que não estão sendo mais abordadas, porque toda a legislação que vem sendo construída para a proteção da mulher vem configurando-a como assédio, como importunação sexual, essas falas que antigamente se via mais comuns. Mas enfim, o que Provérbios 7 fala é sobre não naturalizar, não achar natural o pecado. Achar que isso é uma coisa normal, que isso é uma coisa legal, que isso é uma coisa boa de se fazer e que você pode se relacionar com quantos você quiser ou com quantas você quiser, que isso não traz consequências. Traz uma consequência para a morte, que é, por exemplo, uma consequência prática que leva para a morte. Quando uma pessoa começa a sair com vários parceiros e com várias parceiras, começa a ter uma diminuição da sua tolerância em relação a outra pessoa. A pessoa namora um hoje, namora outro amanhã e namora um terceiro depois de amanhã. No quarto dia, quando ela for ficar com alguém, ela vai querer que esse quarto tenha o melhor do primeiro, do segundo e do terceiro e que não tenha nenhum defeito daqueles três com quem ela ficou primeiramente. Então ela está criando uma situação em que ela não tem a capacidade de levar avante um casamento. E igualmente o homem que fica com várias mulheres, ele vai tender a querer que a sua esposa tenha o melhor das pessoas com quem ele já se relacionou anteriormente. Então, diminui a capacidade de crescimento e compreensão e entendimento com relação a uma pessoa com quem se pode desenvolver e construir uma relação, um casamento. Por isso que leva à morte. Leva à morte em que sentido? Pessoas que são assim, elas entram num relacionamento
financiam um apartamento, financiam um carro, compram bens em comum e depois de 3 meses, nós vemos relatos. É só abrir o noticiário e você vê vários famosos. Ah, estavam namorando há 2, 3 anos, quando se casaram, se separaram em 3 meses. Tem pessoas que se separaram em um dia. Tem relatos de separação em 1 hora. Outro dia vi uma notícia que um casal estava ali há 2 anos namorando, quando se casaram em 1 hora dentro de casa, houve um pedido de divórcio. Então, quando se naturaliza o relacionamento conjugal, o relacionamento carnal, quando se começa pela intimidade, não se começa bem. Deve-se pensar em conhecer o passado da pessoa, saber quem a pessoa é, porque o passado fala a respeito do que a pessoa tem a oferecer a você. Nós somos seres que somos construídos, somos formados no ambiente em que nós vivemos. Essa é a meditação de Provérbios 7. Nunca comece um relacionamento adulterino. Não naturalize pecados, coisas que são contra a palavra de Deus. Se a palavra fala que não é bom que você caia na fornicação, mas que você se resguarde, que você procure conhecer uma pessoa que tenha os mesmos princípios, que tenha os mesmos valores que você, que seja da mesma igreja que você, ela está poupando sofrimento. Outro dia encontrei um jovem que há muitos anos estava na igreja e depois se casou com uma pessoa católica. Qual o problema que ele passou a ter depois de 1 ano de casamento? Ela trouxe para dentro de casa todas as imagens de escultura e todo o culto para Santo Antônio, São Francisco de Assis e também São Pedro. E ela insistia em realizar a veneração para essas imagens. E ele disse, no momento em que estava namorando com ela, eu vou mudá-la. E ela disse, eu não vou mudar, porque os meus santos vão vir comigo. Mas ele ignorou os avisos e depois de 2 ou 3 anos, ele estava ali se divorciando com uma criança, um filho de 1 ano e alguns meses, justamente porque ele disse que queria quebrar aquelas imagens e, por não ter uma fé igual à dela, e ela estava dizendo que ele estava ofendendo ela. Uma questão de religião em que ele pensou, ela é como eu. Você precisa prestar atenção nisso. Talvez a pessoa goste de guardar o sábado e você pensa, eu vou mudar essa pessoa. Você não vai mudar a pessoa. Talvez a pessoa gosta de usar um certo tipo de roupas ou é proibido usar alguns tipos de roupas e precisa usar alguns tipos de cabelo. E você precisa ver e notar essas coisas para que você não se envolva em um problema na sua vida por causa da sua atração física. O capítulo 7 fala que essa mulher ela se vestiu com roupa alvoroçadora como prostituta, então ela devia estar ali com uma roupa sedutora e com perfumes que estavam atraindo aquele jovem, chamando a atenção na questão hormonal e física. E ele se deixou levar pela proposta dela. Então, essa aí é a meditação de Provérbios 7. Não naturalize. Tenha domínio próprio. Seja uma pessoa que não se guia pelo que você vê, mas que se guia pela sabedoria. Veja que o texto fala, diga para a sabedoria que você é minha irmã, versículo 4, e diga para a prudência que você é minha parente. Ate os mandamentos aos seus dedos. Algumas pessoas, eu já falei isso em outras gravações de Provérbios 7, que você pode, enquanto você é solteiro, comprar uma aliança e colocar na sua mão e fazer uma oração e um pacto com Deus.
Toda vez que eu pensar em fazer algo errado, eu vou olhar para essa aliança e lembrar: eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança. E a minha aliança é com a sabedoria, com a prudência e com o meu Deus. Então, né, mais do que a aliança com eles, é importante que você respeite você mesmo. Faça uma aliança com você. Você faz uma aliança com você mesmo, com você mesma, quando você coloca essa aliança e se recorda sempre de temer a Deus. Lembre que Provérbios 1:7 fala: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor é respeitar os mandamentos e a lei de Deus. Essa é a meditação de hoje. A graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.